A Revolução Francesa, que é um dos acontecimentos mais importantes da história contemporânea, precisa ser analisada com profundidade e atenção. Hoje, graças a esse momento de luta por direitos, vivemos em um regime democrático, em que todos, pela lei, são considerados iguais. A Revolução despertou no povo europeu e americano um sentimento de nacionalismo e liberdade, que acabou influenciando os processos de independência das colônias americanas. Porém, esses acontecimentos também tiveram consequências muito negativas, como a grande quantidade de pessoas mortas. Durante o período do terror, os jacobinos, liderados por Maximilien Robespierre, guilhotinaram milhares de opositores. Tudo ocorreu pela grande crise e fome que os camponeses estavam passando, junto com os altos impostos e a má utilização do dinheiro pela aristocracia. Então, os camponeses começaram a atacar aristocratas e suas propriedades, que foram saqueadas e destruídas. Os camponeses exigiam o fim de alguns impostos e o maior acesso aos alimentos. Foi nesse momento que a guilhotina apareceu em terras francesas, para punir todos da mesma maneira. O que inicialmente seria uma tentativa de conquista pela igualdade, acabou se transformando em uma terrível máquina de execuções sem fim. A partir de 1793, aproximadamente 50 guilhotinas começaram a funcionar ao longo de 6 horas diárias, matando, no fim, cerca de 20.000 acusados. Com o estudo desse período da Revolução Francesa e a compreensão dos pontos positivos e negativos das ações feitas pelos homens, as pessoas não cometerão os mesmos erros do passado. Essas informações não servirão no presente se não forem questionadas, compreendidas e interpretadas. A história não serve simplesmente para repetir os acontecimentos, mas deve servir como instrumento de conscientização dos homens para construírem um mundo melhor e uma sociedade mais justa. A partir do estudo do passado, podemos entender o processo de mudança de pensamento dos homens, que possibilitou modificações significativas no modo de vida da humanidade. Portanto, estudar períodos da história é de suma importância para compreendermos não apenas o passado, mas para entendermos o presente e seus impactos no futuro. O período do terror da Revolução Francesa ocorreu entre setembro de 1793 e julho de 94, e é marcado pelas grandes guerras civis, perseguição religiosa e política, e principalmente pela execução na guilhotina. Nesta época, quem governava eram os jacobinos, um grupo de pequena e média burguesia, juntamente com os trabalhadores que defendiam o ideal de uma sociedade igualitária. Entre eles estão presentes grandes figuras históricas para a Revolução, como Jacques-Pierre Brissot e Maximilien Robespierre. É conhecida como fase popular, por tentar beneficiar a população mais pobre da França. Tendo isso como objetivo, os jacobinos resolveram criar mudanças na sociedade. Encerraram então o sufrágio universal masculino, aboliram a escravidão que levava em conta um aprofundamento da ideia de liberdade, criaram a lei do preço máximo, que consistia no tabelamento do preço do trigo e das farinhas com o intuito de tentar combater a fome. Além disso, surgiu a reforma agrária. Grandes terras do clero passaram a ser divididas em vários lotes que foram leiloados para os camponeses. Com isso, ocorre a distribuição fundiária, ou seja, um abandono de uma concentração de terras na mão de poucos. A fase dos jacobinos acabou desagradando não só o clero e a nobreza, como os girondinos, que conspiraram e se uniram contra o governo. Como uma resposta a esses ataques que estavam recebendo da elite, os jacobinos criaram então comitês que exercem o poder executivo da convenção. Entre eles está o Comitê de Salvação Pública, responsável por organizar o exército dos cidadãos franceses, homens vindos da Inglaterra, Holanda e Espanha, com o objetivo de defender o país contra ataques. O Comitê de Salvação Nacional era responsável por inspecionar a população para ver se eram contra o governo dos jacobinos. Eles também não pouparam os religiosos, os quais sancionaram várias leis que previam prisão e multas a quem recusava jurar a Constituição Civil do clero. Depois de passarem por esses comitês, os sujeitos eram encaminhados até os tribunais revolucionários, que eram responsáveis por julgar se o sujeito era traidor ou não, e caso fosse, era condenado à morte, à guilhotina. O símbolo dessa época, sem dúvida, foi a guilhotina, uma máquina que foi recuperada pelo médico Joseph Guillotin, com o intuito de ser um método menos cruel para a execução. A máquina funcionava através de um contrapeso e uma lâmina afiada, que separava a cabeça do condenado do restante do corpo. Por meio desse modo, mais de 15.000 pessoas morreram, e entre elas grandes políticos, o rei Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta. Com todas essas mortes ocorrendo, o período do terror estava cada vez mais assustando a população, e essa república jacobina começou a se desfazer.
morrendo aos poucos os próprios membros dos jacobinos. No momento que a revolução parecia estar salvo para os jacobinos, os sans-culottes deixaram de apoiá-los, ocorrendo então o golpe do 9 do Termidor, afastando Robespierre do poder e em seguida guilhotinando o mesmo. Após esse golpe, os girondinos voltaram ao poder e os jacobinos acabaram afastando do centro de decisão, acabando então a fase do terror. A Revolução Francesa é comumente lembrada como o marco que deu início à Idade Contemporânea devido à grandiosidade do evento. Desde seu início, a Revolução na França causou grande impacto, mas não agradou a todos. O irlandês Edmund Burke foi um dos principais críticos da Revolução Francesa, uma vez que percebera como poucos a quebra política violenta que ocorrera na França e que poderia vir a respingar no Reino Unido. Em seu livro Reflexões sobre a Revolução na França, de 1790, traz uma análise assertiva dos eventos que ocorreram e iriam ocorrer na França. Vale lembrar que o livro é uma carta escrita em 1790, apenas um ano depois do início da Revolução Francesa, mas a análise de Burke previu o caos que viria a se instaurar na França, principalmente com o Grande Terror de 1793. Burke é considerado o pai do conservadorismo britânico. Em sua visão, a política deve se sustentar na prudência, de maneira que, para garantir a liberdade, devemos conservar, aceitando, quando necessário, reformas, sendo que a revolução ou a deposição de um rei legítimo só deve acontecer em último caso. A Inglaterra passou por duas revoluções de caráter liberal, uma em 1642, traumática, que levou à decapitação do rei e a uma guerra civil, e outra em 1688, a Revolução Gloriosa, também conhecida como a Revolução Sem Sangue, que destituiu o rei James II. Mesmo assim, se referindo principalmente à Revolução de 1688, Burke, que também tem ideias liberais, não nega a existência de exceções, mas que mesmo as revoluções britânicas acabaram com o retorno ou continuação da monarquia hereditária, mesmo que não absolutista, o que em sua visão era positivo, ao contrário dos modelos democráticos republicanos que não tinham base na experiência, tendendo ao fracasso ou à incerteza. A quebra bruta com o tradicional, bem como ideais liberais sem bons princípios políticos e morais claros, levaria a uma liberdade pouco sustentável e, consequentemente, ao descontrole e à violência. Diferente da Revolução Americana e da Revolução Inglesa, Burke percebia isso nos ideais revolucionários franceses, algo já perceptível em pensadores divergentes a ele, como Rousseau e Voltaire, e a partir da análise da Assembleia dos Estados Gerais, o autor já percebia um desrespeito à nobreza e ao clero por parte do Terceiro Estado, que culminaria na perseguição de reis e nobres, sendo que em 1793 o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta foram decapitados, ano em que a guilhotina passou a ser usada indiscriminadamente, encarnada principalmente pelos jacobinos, os não moderados da Revolução Francesa.